e encontrar prazer nele para sempre. E o que é que a gente pode entender nessa primeira pergunta do nosso breve catecismo? A pergunta é: qual o fim principal? Existem outras finalidades, existem outros fins, outros objetivos, outros propósitos do ser humano. Mas a pergunta é: qual o fim principal? Eu poderia, inclusive, começar dizendo: olha, os fins secundários e terceiros são outros. Mas o fim principal é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. No entanto, qual seria o segundo fim principal do ser humano? E agora? Melhorou a pergunta? Qual seria o segundo fim principal do ser humano? Porque o primeiro está aí. A resposta é extremamente conhecida de todos nós. A resposta é: o fim principal é glorificar a Deus, gozá-lo, encontrar prazer nele para sempre. Mas qual seria uma outra definição ou um outro aspecto que a gente pode tratar? Eu estou pegando aqui meu celular porque eu guardei uma imagem aqui que a gente poderia ter trazido hoje. No entanto, está todo mundo no grupo da igreja aqui, sim ou não? Sim? Ok? Eu vou passar uma imagem, eu disse que ia ser bem dinâmico. Eu vou passar uma imagem agora no grupo da igreja. Aí você vai pegar seu celular e vai olhar essa imagem, tá certo? Você vai pegar seu celular e vai olhar essa imagem que eu vou passar agora no grupo da igreja. Pronto, postei. Grupo da igreja, tem uma imagem aí, certo? Aí você vai abrir essa imagem, vai colocar o celular de lado e vai ver a imagem maior. Aí tem uma figura de um lado e uma figura do outro. Está no grupo da igreja não, vocês? É mesmo. Muito bem. Então vocês não viram a imagem, né? Certo. Tem uma figura aí do lado esquerdo, 1.1, e tem uma figura aí do lado direito, 1.2. Aí eu pergunto para os irmãos agora: qual é a imagem que representa a resposta que a gente acabou de ler? Está aí no grupo da igreja. E aí, tá não? Ah, tá. Tiago vai providenciar? Não, deixa quieto, deixa aí. Existem duas figuras. Uma figura com um círculo e Deus é o centro. Existe uma figura, a figura 1.2, eu sou o centro. Mas perceba que ao lado da figura, ao lado desse círculo central, existem algumas imagens. A primeira, trabalho. A segunda, casamento. A terceira, recreação. A quarta, educação. Eu posso afirmar que esses 4 temas que eu acabei de citar, trabalho, casamento, recreação, educação, profissão, estudar, esses são fins legítimos que nós podemos alcançar, que nós podemos buscar. Esses são fins secundários, terciários. No entanto, o que eu queria chamar a atenção é o fim principal pelo que eu fui feito, criado, sem merecer, é justamente glorificar a Deus em primeiro lugar. E a gente sabe da resposta. No entanto, a gente tem uma dificuldade imensa de fazer. A gente tem uma dificuldade tremenda de glorificar a Deus, principalmente quando a gente está passando dificuldade, ou principalmente quando a gente está no bem bom. Via de regra, quando a gente está bem bom, não tem problema nenhum, está tudo bem, a conta está no azul, a gente não tem problema de saúde, está tudo dando certo na empresa, no trabalho, está tudo bem, normalmente a gente esquece de Deus, a gente não lembra de Deus. Por quê? Porque a gente acha que está tudo bem. Foi justamente esse caminho perigoso que aconteceu na Europa. Sabe o que foi que aconteceu? Era tudo bem. Estava tudo muito bem, eu tinha plano de saúde muito bom, ele era atendido em todos os hospitais, eu tenho uma conta salarial muito boa, o meu salário é muito bom. Sabe o que aconteceu na Europa? As pessoas começaram a achar que não precisava de Deus. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Lá o berço
A gente falou sobre isso na sala de catecúmenos. O berço de onde surgiu todo o movimento reformado. Hoje você vai olhar a Holanda, nossa, a França, de onde veio João Calvino, nasceu lá. O primeiro país do mundo a colocar na Constituição o aborto. Na França. Na Alemanha, de Martinho Lutero. Na Holanda. E tantos outros países que eu poderia citar aqui, com dificuldades na Europa, um continente pós-cristão. Então, o fim principal do homem é glorificar a Deus. Todas essas coisas que estão aí na figura fazem parte da nossa vida. Você precisa buscar. Nós precisamos buscar. No entanto, a figura 1.2, ela é o inverso. A figura 1.2, sou eu no centro. É o evangelho que tem sido pregado por aí. É o evangelho, entre aspas, que tem sido cantado, que a gente não pode nem chamar de evangelho, por aí. Eu no centro. Quando as coisas precisam caminhar ao meu redor as coisas precisam ter esse caminho para que possa fazer efeito, para que eu possa me sentir bem, para que o meu ego possa ser satisfeito. Quando a minha vontade não é satisfeita, sabe o que é que acontece? Eu tenho reações carnais, porque o ego está acima de qualquer coisa. Eu já trabalhei com uma pessoa que o ego dele era maior do que a loja que a gente trabalhava. Aí por que eu estou dizendo isso? Nossa, como eu tive dificuldades de trabalhar com essa pessoa. Eu sempre procurei me relacionar muito bem com o meu chefe, mas eu tinha uma dificuldade imensa. O ego dele era imenso. Ele sempre pensava que eu queria tomar o lugar dele. Teve um dia que eu cheguei para ele, eu disse assim, meu chefe, desse mesmo jeitinho que eu estou falando, eu disse, meu chefe, eu não quero tomar seu lugar, fique em paz. Eu estou aqui para lhe ajudar. Eu não quero o seu lugar. Seja o diretor que você é. Não se preocupe, mas eu vou lhe ajudar. O que eu estou fazendo é para o bem da nossa empresa apenas. Eu não quero o seu lugar. Fique em paz. Quem disse que esse homem ficou em paz? Quanto mais eu trabalhava, mais ele achava que eu estava querendo tomar o lugar dele. Meus irmãos, quando a gente não coloca o eu em primeiro lugar, isso é um exemplo que eu estou dando, eu poderia citar vários outros, mas o fim principal do homem é glorificar a Deus, e encontrar prazer nele. Como é que a gente encontra felicidade em Deus? Quem poderia levantar a mão ou a voz e citar assim, rapaz, a felicidade em Deus é, e você dizer o que é felicidade em Deus? Quem pode me ajudar? Qual é a felicidade? A resposta do nosso catecismo é, eu vou dar a chance, Manuel, encontrar prazer nele para quando? É só para hoje? Então, se não é só para hoje, ele está falando dessa vida e da vida no porvir. Não é só para agora. É encontrar prazer em Deus para sempre. Como é que a gente encontra prazer em Deus para sempre? Quem poderia me ajudar? A Emanuel levantou a mão. Eu vou dar a chance para ele falar. Se ele quiser o microfone, está aqui. Um diácono ou algum irmão pode me ajudar a levar lá. Joels, futuro diácono. Fala, Manuel. Na satisfação, Beto, de que Deus é Deus e o que Ele tem, o que Ele é e o que Ele tem feito é o suficiente para você viver. Porque quando há insatisfação em Deus, há necessidade do ego. Porque você não está satisfeito. Porque Deus é Deus e tudo o que Ele é e o que Ele tem feito. Então você vai buscar prazer em você mesmo. Você vai querer que você seja o centro das atenções. E que você cresça, que todos lhe sirvam, essas coisas todas. Mas quando há satisfação em Deus,
em qualquer esfera, em qualquer situação, em qualquer condição, você vai estar tendo prazer nele para sempre. Pelo menos eu entendo dessa forma. Porque você pode encontrar uma pessoa simples, que vive com o básico para viver, com satisfação em Deus. Como você pode encontrar uma pessoa que tem essa condição aí, com a condição financeira, pessoal e tal, sem o prazer em Deus por conta da insatisfação. Isso, muito bem. Aí eu pergunto mais uma vez para os irmãos: dinheiro traz satisfação? Sim ou não? Sim ou não? Eu pergunto mal assombrada. Eita, dinheiro traz satisfação? Traz um pouco. Oi. A gente precisa entender a verdade, é ou não é? Traz ou não traz? Traz um pouco. A satisfação plena, o dinheiro traz? Não. Cuidado com as minhas perguntas. Pode ser uma casca de banana. E aí, o dinheiro, ele não traz a plena satisfação. Quantos estão aí? São tantas reportagens de tantas pessoas que são muito ricas, mas não têm paz. É um atrás do outro. Essa semana não. Semana retrasada eu estava vendo Jim Carrey. Todo mundo sabe quem é. O brincalhão, o comediante, fazia todo mundo rir. Ele não tinha paz. Hoje aí mostraram ele, o semblante já é totalmente diferente. Ele fazia os outros rirem, mas ele não tinha paz. A paz que só o Senhor pode dar, só pode ser encontrada desse Deus. O fim principal é glorificar a Deus. Aí você vai ter paz em meio às dificuldades. Aí você vai conseguir, por mais que seja difícil. Vamos adiante aqui, ó. Olha aí. O que significa a palavra fim nessa questão? Porque a pergunta é, qual o fim principal? Ó, o que significa a palavra fim? Está aí, ó. Esta palavra tem o significado de uma intenção sincera. É a sua intenção sincera glorificar a Deus? Olha aí, ó. Qual o fim principal? É a sua intenção sincera glorificar a Deus? Um propósito definitivo para toda a vida do crente. É o propósito definitivo da sua vida glorificar a Deus? O propósito definitivo. As outras coisas que vocês viram lá na figurinha faz parte. Mas o propósito definitivo é esse: glorificar a Deus. Glorificar a Deus com a sua vida. Como é que se glorifica a Deus? Como é que se glorifica a Deus? Perguntaram para Martinho Lutero, como é que se glorifica a Deus? Eu já falei isso aqui uma vez. Eu sou um vendedor de sapato. Aí Martinho Lutero disse, faça um sapato bom, bonito, e venda por um preço justo. Você estará glorificando a Deus com aquilo que você faz. Simples assim. Agora imagina eu, cristão, e eu não tenho esse entendimento ainda. Evidentemente, toda pessoa terá também outros propósitos. Olha aí o que eu falei: estudar, cuidar da família. É maravilhoso trabalhar para conseguir viver uma vida equilibrada, glorificando a Deus. Isso não é errado. Mas quando a gente inverte a ordem, tudo ao meu favor, aí a gente está mudando a ordem. Essa ordem a gente não pode mudar. Então, ó, o sentido dessa pergunta é que o propósito de glorificar a Deus estará sempre acima de qualquer outro propósito. Aí eu estava assistindo um filme, antes, faz umas 2 semanas. Aí era um filme deixa eu explicar bem, para vocês entenderem. Era um desenho que virou filme. E esse desenho eu assistia quando eu era adolescente. Aí eu disse, eu vou assistir o filme, para ver se presta. E aí, foi coisa para lá, coisa para cá, um monte de bobagem. Só que teve uma coisa que me chamou a atenção. Aí tinha assim, a mulher disse assim para o rapaz, você
não pode permitir que sua obsessão seja maior do que seu propósito. Eu disse, mas rapaz, um filme besta desse, tem uma coisa boa para a gente. Você não pode permitir que sua obsessão seja maior do que seu propósito. Qual é o seu propósito? Glorificar a Deus, encontrar prazer nele. Qual é a sua obsessão? E agora? Aí alguém vai dizer, rapaz, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso ser isso. E hoje, no mundo que a gente vive das redes sociais, sabe o que é que se prega? Se prega que você tem que aparentar, pelo menos, uma pessoa de outro mundo. Essa pessoa não existe. Por trás daquelas fotos maravilhosas, lindas, que algumas, inclusive, são através de inteligência artificial, não são reais. Existem pessoas que estão acabadas, mas querem mostrar uma imagem perfeita. Por quê? Porque é isso que o mundo prega. O mundo prega uma ilusão. É uma ilusão. Às vezes nós estarmos diante de pessoas que estão, nossa, é isso, é aquilo. Você só vê isso. O povo querendo ostentar uma vida que não tem. Enganam outros, burlam, maltratam, matam para se dar bem na vida. A nossa obsessão não pode ser maior do que o nosso propósito. Tem gente que tem obsessão por tanta coisa. Se eu fosse citar aqui, eu citaria várias. Eu posso ser obsessivo pela tecnologia, eu sou fascinado. Mas isso é maior do que o meu propósito. Eu posso ser obsessivo pela minha esposa, pelo meu esposo, pela minha família, pelo meu carro, por todos os bens materiais que você imaginar, mas isso jamais pode ser maior do que o seu propósito. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A próxima parte aí tem um texto, 1 Coríntios 10, 31. Estava aqui selecionado, mas está aí. Olha o texto, o que é que diz ali? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você vai fazer esse texto aí, vamos entender que ele está englobando todos os aspectos da vida. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, a gente tem que fazer tudo para quê? Para a glória de Deus. Aí, às vezes, você faz algo que não é para a glória de Deus, e aí você se lembrar desse versículo, como é que você fica? E aí, se você lembrar das palavras de Jesus, como é que você fica? Se tudo que a gente tem que fazer tem que glorificar a Deus, tudo, a gente precisa colocar isso em prática. Glorificar a Deus é buscar a sua própria glória, antes e acima de todas as coisas. Vocês já perceberam que as orações na Bíblia, quando diz assim, Senhor, faz isto para a glória do teu nome. Só que a pessoa estava orando para que resolvesse-se um problema. Estava orando para que o problema fosse sanado, para que a guerra fosse ganha, para que algo acontecesse. Mas as pessoas oravam assim, Senhor, para a glória do teu nome, faz isso. E o que é que acontecia? Parece que essa oração, ela é mais eficaz, se eu pudesse assim dizer. Estou brincando, mas quando a gente tem a intencionalidade de a Deus acima de todas as coisas, glorificar em tudo. Imagine como não vai ser a sua vida. Ali na classe a gente tinha alguns debates assim, nesse sentido, na classe Catecumenos. E eu costumava dizer, calma gente, tenham paz. Às vezes existem respostas que o professor não vai ter. E é por conta disso que você vai se desesperar. Às vezes tem resposta. Deixa eu contar uma rapidinho. Eu tinha um dilema comigo, eu tinha uma dúvida, Eu passei 44 anos com essa dúvida. Vocês acreditam nisso? Que coisa! A resposta, sabe onde é que estava? Sabe onde é que estava essa resposta? Aqui, ó. E eu não sabia onde estava. Aí eu fui para um evento chamado Consciência Cristã.
Aí quando eu chego lá, tinha um pastor chamado Leandro Lima. E ele tocando num tema lá e eu prestando atenção. E aí, ele falando, quando ele falou algo, eu disse, eu não acredito que essa era a resposta que eu tanto queria para esse assunto. Não era nada crucial, não era nada de vida ou morte, não era nada que me comprometesse. Era uma dúvida que eu tinha. A resposta estava na palavra o tempo todo. E eu não sabia. A gente precisa encontrar prazer no Senhor, na sua palavra, no livro que tem que é a palavra de Deus. E às vezes a gente não encontra, o que é que a gente faz? A gente se desespera, a gente deixa se desesperar. É por isso que eu li esse texto logo no começo. Não andeis ansiosos pela vossa vida. A gente tem tanta coisa para se preocupar em glorificar a Deus, mas a gente insiste em estar preocupado com muitas coisas acima da média. E aí, certa vez, alguém disse, 70% da sua preocupação nunca acontece. É mais ansiedade. Sabia disso? 70% da sua preocupação não vai acontecer, mas você está ansioso. O que vai adiantar? Vai ficar doente. A gente precisa descansar em Deus. A próxima. Aí tem uma palavra aí de Agostinho. Veja o que é que Agostinho diz aí. Agostinho diz assim, Senhor, devo primeiro conhecê-lo ou primeiro adorá-lo? Pois se não o conhecermos, facilmente incorremos no erro de adorar outrem. Eu devo primeiro conhecer a Deus ou adorá-lo? Conhecê-lo. Depois que a gente o conhece, meu irmão, tudo muda. É igual uma daquelas músicas que diz, tudo ficou diferente depois que você conheceu a Deus. A gente deve primeiro conhecer ou adorá-lo. Se a gente for primeiro adorar, a gente pode incorrer num erro, como disse Agostinho, há tantos anos atrás, e ele estava corretíssimo. A gente precisa conhecer o nosso Deus. Às vezes a gente se desespera porque a gente não o conhece. Aí quando a gente vem para a resposta do nosso breve catecismo é glorificar a Deus. Como? Se eu não o conheço ainda. Certa vez um professor de seminário, ele falou o seguinte, eu contei isso numa das aulas lá no Catecúmenos. Ele dava aula sobre o livro de Jó. O livro de Jó. Aí ele disse o seguinte, ele falou assim, meus queridos, fazem 40 anos que eu dou aula nesse livro. 40 anos que eu dou aula só nesse livro, chamado Jó. Vocês acreditam que eu acho, ele disse assim, eu acho que eu não comecei a arranhar todo o conhecimento que há aqui. 40 anos estudando o livro de Jó. Aí, às vezes a gente acha que já sabe do texto. Certa vez eu fui pregar no texto de Jó 42. Preguei aqui fora. Quando a gente não estava construindo aqui, preguei ali. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não tem esse texto aí? Correto? Sim ou não? Vamos lá, gente. Sim. Só que, quando eu li o texto, eu disse, bem sei, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que plano é esse? Para poder pregar em Jó 42, eu tive que ler o livro de Jó inteiro, para poder entender o que é que Jó queria dizer. Os meus olhos agora te veem. A gente às vezes não consegue entender um versículo, porque tem uma grandeza imensa nessas palavras. E às vezes a gente não tem essa disposição de, eu tenho que ler o livro todo, senão eu vou pregar errado. E eu li o livro todinho, para poder entender por que Jó disse, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, a gente precisa conhecer esse Deus. O homem foi criado para Deus. Essa aqui é boa. O homem foi criado para Deus e não Deus para o homem. Eu fui criado para Deus. Não foi Deus que foi criado para mim. Muitas vezes a gente pode
correr no risco de inverter a ordem. Então a gente não pode, o perigo de se pensar em usufruir das bênçãos de Deus antes de glorificá-lo. Veja o texto. Ocorre com frequência assustadora. Raramente os crentes louvam a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. É por isso que eu amo as músicas que são, em primeiro lugar, adoração ao Senhor. Quando a gente diz aqui, único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Aí tem gente que não se empolga com isso. Tem gente que se empolga com a minha vitória é sabor de mel. Não está na Bíblia que sua vitória vai ser de sabor de mel. Mas está na Bíblia que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Isso está na Bíblia. Quando a gente se preocupar em adorar a Deus pelo que Ele é, pode ter certeza, o jogo vai começar a mudar. Por enquanto a gente pode estar até perdendo o jogo, porque o nosso ego fala mais alto, o nosso eu pode estar falando mais alto, mas o jogo pode mudar. Quando a gente entender quem Deus é, e quando a gente descansar nele, a gente vai perceber essa maravilha. Vamos para o próximo. O que disse Asaf no Salmo 73? Está aí. Olha o que Asaf disse. Salmo 73. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Esse é o nosso desejo, irmãos. Fala a verdade para você mesmo, não para mim. Você deseja o Senhor mais do que qualquer coisa? Você deseja o Senhor mais do que qualquer coisa? É um confronto mesmo. Às vezes nós não estamos prestando atenção nisso. Os dias estão passando e eu costumo dizer que é mais um dia ou menos um dia? Os dias estão passando, a gente está envelhecendo e a gente não tem o prazer no Senhor. Como? Se eu estou aqui aprendendo da palavra de Deus constantemente, nós precisamos colocar isso em prática. Nós precisamos mudar a nossa atitude, a nossa vida, baseado nas palavras de Deus. O nosso conhecimento do Senhor precisa nos fazer diferente. Precisa nos moldar e nos mudar. Minha carne e meu coração falham. Isso é Asaf dizendo ainda. Mas Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre. Pois eis que os que estão longe de ti perecerão. Tu destruístes todos os que se prostituíram de ti. Mas é bom que eu me aproxime de Deus. Palavras de Asaf. É bom que eu me aproxime de Deus. É bom que eu me aproxime de Deus. É bom que você se aproxime de Deus. Se você é cristão, você precisa estar mais próximo de Deus. Você precisa começar a colocar, a perceber qual é, eu não vou dizer o nome do filme, senão vão ficar rindo de mim. Qual é a sua obsessão? É maior do que seu propósito? Pergunto para você. Aí é uma foto breve do livro que o pastor nos orientou a tratarmos como base. Um breve catecismo. Pergunto para você, tem ali, ó. Qual deve ser nossa reação quanto ao conhecimento acerca de Deus? Qual é a nossa reação acerca do conhecimento acerca de Deus? Qual é a nossa reação? E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos que eu disse. Wanda, quando viu, disse assim, tu vai levar isso tudinho para quê? Eu disse, calma. Sabe qual é a nossa reação quando a gente conhece a Deus? Transformação do nosso ego. Quando você passa a conhecer a Deus, o seu ego tem que ser transformado. Quando você passa a conhecer a Deus, você guarda o seu coração para não pecar contra o Senhor. Guarda o seu coração. Quando você passa a ter mais conhecimento de Deus, contribuir para o Senhor é graça. A graça de contribuir, de participar. É graça contribuir para Deus. Aí, tem a ver? Tem tudo a ver.
Quando você passa a estar com o Senhor, você é aquilo que você ama. Você é aquilo que você ama. Não tem outra. O que você mais ama é isso que você é. Você ama mais a Deus? Quando a gente conhece a Deus, as coisas vão mudar. Quando você conhece a Deus, a sua espiritualidade, ela fica mais elevada. Você não vai ficar melhor do que ninguém, mas a sua espiritualidade vai mudar. Esse livro de Francis Schaeffer, Verdadeira Espiritualidade. E o último, e não menos importante, quando você conhece a Deus, as suas palavras vão abençoar. Guerra de palavras. Nós somos criados antes da queda, não para ser o que a gente é hoje. Você conhece pessoas que não perdem a chance de puxar o tapete de alguém? Você conhece pessoas que não perdem a chance de dar um fora? Poxa, eu não fiz nada, a pessoa já vem assim, com essa rasteira. Aí a gente faz o quê? A gente se afasta. É errado, mas a gente se afasta. As nossas palavras, elas produzem bênção ou maldição, guerra de palavras. Às vezes o nosso temperamento é tão forte, que aí o diretor atual da loja lá, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim, eu disse, meu irmão, a gente tem que conversar com fulana. Meu irmão, quando a gente chega perto, olha que é uma impaciência, fala demais, fala coisa demais, a gente tem que conversar com ela. Aí ele disse assim, é mais forte do que ela. É mais forte do que ela. Às vezes tem coisas que é mais forte do que nós. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós não podemos deixar que o nosso fim principal seja atacado pelo inimigo sem a gente reagir. São tantas coisas. Aqui é só um exemplo que eu trouxe só para fazer essa ilustração e esse encerramento. Nós precisamos mudar. Nós não fomos criados para viver em guerra de palavras. Aqui tem exemplos claros de uma família, escritor Paul Tripp, e aí ele aconselhava uma família, era guerra, o esposo e a esposa, por conta dos filhos, e era guerra. O pai achava que a mãe deveria fazer mais, a mãe achava que o pai deveria fazer mais, e era guerra. E as palavras eram pesadas, ásperas, como se esses eram cristãos. Como é possível? Um cristão que não sabe falar com o outro. E vocês acham que eu não estou me incluindo nisso? Não, estou. Às vezes a gente incorre nesse risco de falar aquilo que não deve. Ontem, eu conversando com um funcionário meu, eu disse assim, o que foi que aconteceu na reunião, meu querido? Aí eu cruzei os braços e fiquei olhando para ele. Humberto, é o seguinte, é porque ele veio falar comigo assim, desse jeito, aí eu respondi. Eu disse, mas você percebeu que o que você falou, não precisava falar naquele momento? Aí ele parou, eu estava contando esse exemplo em casa. Aí ele parou, eu disse, o que você falou naquele momento lá na reunião, causou todo o problema. Você não deveria ter feito. Você deveria ter pensado mais. Apenas escutava, chamava a pessoa no foro correto, olhe no olho dela ou dele e fale. Agora você fez causar um incêndio. O que foi que o cara fez? Em você. Aí você agora está aqui, achando o cara ruim. E o cara não é ruim, o camarada. Meus irmãos, nós fomos criados para a glória de Deus. Nós precisamos mudar, a começar em mim. Agora, é só através de Jesus
Toda pregação deve ter sempre essa finalidade. Cristo Jesus. O pecador só pode alcançar o desfrute de Deus apenas através de Jesus Cristo. O pecador só alcança o desfrute de Deus apenas em Jesus. Não pense que as pessoas que não são cristãs, que elas vão ter temor a Deus, que elas vão adorar a Deus, que elas vão contribuir com Deus, que elas vão pensar nas palavras, via de regra não vai. Quem tem que fazer essa diferença? Os cristãos. E aí a responsabilidade volta para nós. Nós é que podemos e precisamos fazer. Veja, o pecador só pode alcançar o pleno desfrute de Deus apenas através de Jesus. Apenas através de Jesus. Por quê? Porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tudo agora é através de Jesus. Agora é só através de Jesus. Nós precisamos entender isso. Jesus está sendo atacado de todos os lados, em todas as esferas, em todos os níveis. E o que é que nós fazemos? Nós precisamos dizer, um único caminho é através de Jesus. Não existe outro. Ou é céu, ou é inferno. 2 caminhos. Um é com Jesus e o outro é sem Jesus. A mesma pregação, eu costumo dizer isso lá na sala, a mesma pregação, a cruz do centro, Jesus, o evangelho em carne, a mesma pregação, um creu e o outro blasfemou. Tem gente que viu Jesus e não acreditou nele. Nós somos bem-aventurados, nós não vemos e cremos. Tudo é através de Jesus. Não existe outro caminho. E aí, a gente encerra essa parte. Parou aí? Teria mais um para a gente encerrar. São 9h10. Tem algumas perguntas aqui, meus irmãos, que eu poderia fazer, só que é um pouco extenso. E aí, não vai dar para fazer. Mas perceba comigo que esse estudo parece que era tão simples, mas rapaz, primeiro ponto do catecismo, breve catecismo, primeiro ponto, tão fácil. Uma vez eu tive esse erro. Eu cheguei lá na Consciência Cristã, na abertura, Hernandes foi falar num texto extremamente simples, teoricamente, mas foi uma das mensagens mais impactantes da minha vida. Num texto que eu achava que era simples. E eu cometi aquele erro. E eu disse, estava eu e Wanda lá, eu disse, mas Hernandes vai pegar nesse texto, tão simples. Nunca duvide da ação de Deus. O homem é criatura racional, sim ou não? Eita, povo que não gosta de falar. Vamos lá. O homem é uma criatura racional? Sim. Eu vou ajudar vocês. Ele tem capacidade maior do que os brutos? Sim. Deus nos ensina mais do que os animais da terra e nos torna mais sábios do que as aves do céu. Tudo que eu estou falando tem base bíblica. O homem é seu próprio criador? Não. Muito bem, o pessoal está desenrolado. Vamos lá. O homem é seu próprio mestre? Não. Muito bem. Ele é seu próprio escultor? Ele é seu próprio escultor? Não. Eu falei rápido, não foi? Beleza. Ele é seu próprio fim? Não. No mundo, o seu negócio é servir a carne? O homem? As riquezas do mundo o farão feliz? O elogio e os aplausos dos homens o farão feliz? O esporte e o prazer o farão feliz? O ganho do mundo inteiro vai fazer ele feliz? Muito bem. Deus é então o seu objetivo principal?
Você foi feito para Ele? Eu ia trazer até um negocinho assim. Quando eu estivesse fazendo essas perguntas, você ia fazer assim, sim. Aí na hora, não. Aí depois eu disse, não, deixa quieto. É sua principal tarefa glorificar a Deus? Você? Então vamos fazer. Isso deve ser buscado em última instância em todas as nossas ações? Sim. E isso deve ser buscado em última instância em todas as nossas ações? 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Deus é glorificado por nossos louvores? É para ser. Sim. Sim. Ele é glorificado por nossas obras? Sim. Deus é seu principal bem? É mesmo, gente? Rapaz. Deus é seu principal bem? Sim ou não? Tudo de bom vem dele? E tudo de bom é desfrutado nele? Sim. É sua maior felicidade, então, ter o favor de Deus? Sim ou não? Parece pergunta simples, né? Cuidado, vocês estão... Quem está respondendo sim aqui e não, está se comprometendo com Deus, hein? E esse é o seu bem mais desejável, glorificar a Deus? Ver a felicidade e o favor de Deus na sua vida? Você deseja isso acima de qualquer bem? Você deseja estar feliz em Deus acima do que qualquer bem? Você deve empregar toda a sua força para isso? Sim ou não? Não estão querendo se comprometer, né? A comunhão com Deus em graça é aqui o melhor prazer? A comunhão com Deus em graça é aqui o melhor prazer? Sim, pois é bom para mim aproximar-se de Deus. Salmo 73, 28, foi o que Asaf falou. A visão de Deus na glória futura é a melhor parte. Você acredita que você vai viver na nova cidade celestial? É comprometedor, irmão, a pergunta. As perguntas. Você irá, portanto, colocar seu coração nesse bem principal que é Deus? Muito bem. Senhor, quem tenho eu no céu além de ti? Asaf disse. A gente pode utilizar isso. Meus irmãos, com essa frase eu encerro. Você irá, portanto, colocar o seu coração nesse bem principal. Aí você é Deus. Nós estamos aprendendo muitas coisas. A gente precisa colocar em prática. Quando você faz a sua faculdade e você se forma e você aprende e você vai exercitar isso no seu trabalho, ou trabalhando para alguém, ou como autônomo, você vai exercitar o que você estudou e aprendeu. Nós estamos aprendendo muitas coisas. Nós precisamos colocar em prática. A começar em mim, a começar em nós. Nós precisamos glorificar a Deus, ter prazer nele, mais do que qualquer outra coisa. Amém? Esse é o estudo que a gente tinha preparado para essa noite. Eu espero que vocês tenham sido, de alguma forma, tocados em alguma coisa que a gente falou hoje aqui, para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. A gente vai orar, fazer uma oração. São 9h17. Estamos encerrando num horário adequado.
Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais na palavra do Senhor. E a gente precisa colocar em prática. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por este momento. Santo Deus, soberano, altíssimo Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que vimos e ouvimos aqui. Nós te agradecemos, ó Pai amado, porque a Tua palavra, ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz para o nosso caminho. Sem Ti, Senhor, nada nós podemos fazer. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós não sabemos orar como convém. As nossas palavras atacam mais do que abençoam. A nossa vida é uma vida de ansiedade. A nossa vida é uma vida de obsessão por aquilo que a gente quer, em detrimento da vontade do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Ó Deus, que no nome de Jesus a gente venha a entender essas palavras para que a gente possa mudar para a glória do Teu nome, que a gente possa, ó Deus amado, sermos cristãos melhor para abençoar vidas para a glória do Teu nome. Eu não peço essas coisas, ó Pai amado, para a gente se vangloriar, porque isso também seria um pecado da nossa parte. Nós pedimos essas coisas, ó Pai, para que a gente possa ser mais humildes, assim como o Senhor Jesus nos ensinou. Nós devemos lavar os pés dos nossos discípulos. O Senhor Jesus disse, assim como Ele fez, nós devemos estar prontos a ajudar uns aos outros nas suas dificuldades e nos seus temores. Ó Deus amado, são tantos problemas que nos acometem a cada dia. Os dias estão passando, nós estamos envelhecendo. Que o Senhor possa mudar o nosso coração para que a gente possa, ó Pai amado, evidenciar mais e mais esse chamado que nós tivemos um dia na nossa vida. O Senhor Jesus nos encontrou e disse, filho, vem para cá. Vem fazer parte da minha família, e nós aqui estamos fazendo parte dessa família. Ó Deus amado, tão grande sacrifício o Senhor Jesus teve por nós, que nós possamos colocar isso em prática, que nós possamos nos colocar, ó Pai amado, na Tua presença, para que os nossos temperamentos sejam transformados, para que o nosso ego possa sair do trono, e quem possa reinar seja o Senhor, para que a nossa disposição em contribuir para o Senhor seja agradável aos nossos olhos, seja uma bênção contribuir para o reino de Deus, para a expansão do reino. O Senhor muitas vezes nos proporciona para que a gente possa abençoar outros, Pai. Faz isto em nosso coração, que a nossa obsessão não seja maior do que o nosso propósito. Ó Deus amado, que a nossa vida seja uma vida de busca, de santidade, santificação. Diz a Tua palavra, aquele que for santo, se santifique mais. É um mandado que nós temos, buscar a santidade. Ó Deus, que nos ajuda também. Nós não podemos só escolher uma dessas áreas. Tudo isso tem que estar em nosso coração. Tudo que foi falado aqui, ó Pai amado. Por isso que é tão difícil ser Teu seguidor. Porque não é fácil seguir o Senhor. Não é fácil renunciar às coisas. Não é fácil renunciar ao mundo, para que a gente possa ser esquecido pelo mundo, mas sermos lembrados pelo Senhor. Ó Deus amado, que no nome de Jesus, nós possamos tomar essa decisão de estar ao Teu lado, e possamos continuar nessa caminhada, adorando ao Senhor, quer nas lutas, quer nas provas. A igreja sempre caminhando para a glória do Teu nome, é que nós fazemos esta oração. Amém e amém.